Então, boa tarde, pessoal, né? Obrigada aí por todo mundo estar em mais um seminário aqui da SBE. Hoje a gente tem o prazer de receber o Edson Severnini, da Carnegie Mellon University, né, apresentando Air Pollution and Adult Cognition, Evidence from Brain Training. Edson, muito obrigada por aceitar estar hoje aqui com a gente. E, enfim, só relembrando, né, todo mundo, a gente liberou para todo mundo poder fazer as perguntas e se desmutar, mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode levantar a mão, que a gente também ajuda com o microfone se acontecer alguma coisa. E quem preferir também fazer as perguntas no chat, eu vou estar aqui prestando atenção, e aí eu interrompo o Edson no momento que for melhor para fazer as perguntas. Mas é isso, fique à vontade, Edson. Tá bom, então, muito obrigado, Letícia, pelo convite, e é um prazer estar aqui. Acho que é a segunda vez que eu estou apresentando nesse seminário, então acho bastante legal a oportunidade. Esse trabalho é um trabalho junto com a Andrea Lanels. Ela está agora na University of Queensland, na Austrália, mas quando a gente começou o projeto, ela estava aqui em Pittsburgh também. Ok? Ok. A motivação desse trabalho veio da literatura gigante dos impactos de a poluição do ar. Nós temos muitos estudos olhando para os efeitos de poluição do ar na saúde humana, saúde pública, formação de capital humano, tanto na infância quanto na adolescência, e também, mais tarde, na produtividade dos trabalhadores, medidos primeiramente por habilidades mais físicas, mecânicas, ou mesmo, tarefas mais repetitivas, como, por exemplo, o call center. A gente olha também, tem literatura olhando o desempenho de pessoas em tarefas que demandam um pouco mais de cognição. Tem literatura olhando como a poluição afeta o declínio cognitivo entre os idosos, e olhando para comportamento antissocial e arriscado. Essa literatura, como eu disse, é muito ampla. Na saúde foca mais em infância e entre os idosos. Na parte de formação de capital humano é mais entre crianças e adolescentes. E produtividade é para um grupo de indústrias, um grupo de situações em que a medição de produtividade é relativamente mais direta. Nesse paper, a nossa pergunta é mais, como a poluição afetaria a produtividade? Uma pergunta seria, como a cognição afeta, ou afeta negativamente, desculpa, como a poluição afeta negativamente a cognição da força de trabalho? E se os efeitos de produtividade são uniformes across diferentes grupos etários, diferentes níveis de habilidade e também entre níveis de aptidões. A gente vai usar, nesse caso, a gente não tem uma medida de produtividade na força de trabalho, a gente vai usar, então, um substituto para isso, que é a ideia de treinamento do cérebro, né? Treinamento da mente. E a gente vai usar observações diretas da cognição de adultos, usando medidas entre diferentes grupos etários. Nós temos observações repetidas para os mesmos indivíduos, e também a gente consegue medir essas essas habilidades cognitivas quer dizer, a gente pode medir esse desempenho entre várias habilidades cognitivas. Como eu disse, é muito difícil medir produtividade do trabalhador, especialmente quando envolve tarefas que são mais demandantes cognitivamente falando. É difícil, é mais direto em ocupações, por exemplo, por exemplo, você está trabalhando no campo e você está colhendo algum tipo de fruta, por exemplo. Você consegue medir isso baseado em quanto eles estão apanhando, né? Mas num call center, quantas ligações você fez em determinado período de tempo. Então, essas coisas são mais diretas, mas quando você está falando de um lugar em que é preciso um time, ou que o produto não é tão direto, ou leva muito tempo para amadurecer, aí é muito mais complicado.
Então, a gente vai estar usando esse treinamento da mente, com esses jogos de treinamento, para poder ter uma ideia entre diferentes grupos etários de algum tipo de produtividade. A literatura de como a cognição afeta a produtividade, tem bastante coisa, tem bastante estudos de associação entre cognição e produtividade. Talvez tenha um link aí causal, que é um estudo pelo, recentemente um job market paper do Dean de Chicago, mostrando que talvez tenha algum link entre essas duas coisas. Mas a gente está usando mais ou menos essa correlação entre cognição e produtividade nesse estudo, é o que a gente tem em mente. Então, ao invés de responder a questão, se os efeitos de produtividade, de poluição e produtividade são uniformes, entre esses grupos etários, diferentes níveis de habilidade, de competência ou de aptidões, a gente vai responder como é que a poluição afeta a cognição e se os efeitos sobre cognição vão ser diferentes entre esses grupos. Então, é uma substituição que a gente está fazendo de produtividade com a performance, né, o desempenho nesses jogos para treinar a mente. Só para falar um pouquinho sobre dar uma ideia dos resultados, a gente vai encontrar aqui a poluição do ar, medido como material particulado até 2,5 micron, deteriora a habilidade cognitiva, e entre as habilidades cognitivas que a gente está olhando, a que mais é afetada, e na verdade onde o efeito está concentrado, é na de memória de trabalho, na verdade. Isso é importante porque afeta, as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Então, assim, se você está trabalhando depende de memória para fazer alguma atividade durante o seu trabalho, você vai estar afetado por poluição. Os efeitos são mais pronunciados entre adultos com idade menor que de 50. Então, assim, as pessoas que estão realmente trabalhando, estão na força de trabalho e está, digamos, no pico de produtividade. Para aqueles que ainda estão adquirindo novas competências, eu sempre tenho dificuldade aqui entre a tradução em skill e ability, então estou traduzindo skill como habilidade e ability como aptidão, mas fica mais ou menos isso. Então, adquirindo novas habilidades, e entre os trabalhadores, os usuários que são, né, com uma aptidão menor numa escala que a gente desenvolve no estudo também. A gente contribui com a literatura em 3 maneiras. A primeira é abrindo essa caixa preta de como a poluição afeta as funções cognitivas. E a gente mostra, como eu disse, que a memória de trabalho é a que mais parece ser afetada nesse caso. Só para ter uma ideia de quais ocupações você teria essa importância da memória: médicos, professores, advogados, ao contrário, por exemplo, de pilotos, de maquinistas e trabalhadores do campo, que talvez não tenham tanta importância da memória nas atividades funcionais. A gente mostra que os efeitos são maiores entre as pessoas de pico de produtividade na força de trabalho, que é o contrário. Aliás, é um pouco diferente da literatura de saúde, né? Porque a concentração dos efeitos sim, é mais entre crianças, que são bem suscetíveis à poluição do ar, e aos idosos, que também são bastante suscetíveis à poluição do ar. Então, a gente está mostrando que, na verdade, os efeitos de produtividade são maiores nesse grupo, onde você tem a maior parte da população, e entre as pessoas que estão trabalhando ainda. A gente mostra que poluição pode aumentar a desigualdade em habilidade cognitiva entre baixa e alta habilidade, baixa e alta aptidão, baixa e alta exposição à poluição. Então, tem bastante heterogeneidade nos efeitos de poluição, e é importante que a gente explore isso um pouco mais ao longo da apresentação. Edson, Ok, então, uma dúvida. pode falar. Vocês vão olhar também para os mais velhos e para as crianças, mas aí não... Crianças a gente não tem na base, porque eles não participam desses jogos de cérebro, mas a gente começa a partir, acho que um pouquinho antes dos 20, e aí vai até todo grupo etário, até os mais velhos, até os idosos.
Yeah. E a gente vai ter, então, vai estimar um pouco separadamente para esses grupos. Ah, entendi. E aí vocês Essa é veem a ocupação uma também? das... Ah? Vocês veem a ocupação das pessoas também nessa base? A ocupação é uma das informações que tem bastante missing, então a gente não fez muita coisa com ela. A única coisa que a gente faz, que a gente usa mais, é olhar para as ocupações que eles reportam, para aqueles que reportam, e olhar para as ocupações que demandam uma certa habilidade cognitiva, baseado na descrição das ocupações, dessa classificação internacional de ocupações. Então, eles têm essa ocupação, precisa desse tipo de habilidade, a gente olha lá e vê, por exemplo, quais são as ocupações que precisam mais de memória, por exemplo, ou de atenção, ou de problem solving. E aí a gente consegue ter uma ideia de que ocupações estariam sendo mais afetadas. Mas é uma coisa mais indireta, não é do nosso dado, não. Entendi. É uma limitação, com certeza. Assim, a gente tem para um grupo, mas não é um grupo pequeno, na verdade, que reporta a ocupação. É sempre uma variável que é difícil de medir. Sim. Bom, eu vou falar então, depois dessa introdução, eu vou falar um Edson, pouco sobre... Edson, Oi, pode essa falar. medida de poluição, como é que você faz? Você vai pegar no sangue das pessoas? Para mim ter ideia. Não, é simplesmente poluição do ar medida pelos monitores do equivalente ao CETESB, né, aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai alocar, e esse é um dos maiores problemas da estratégia empírica que a gente tem que se debruçar, que é como é que a gente associa a exposição daquela pessoa baseado nessas medições de poluição pelos monitores da EPA. É o grande desafio dessa estratégia empírica, porque a gente não tem uma medida no sangue das pessoas, a gente não tem um medidor próximo dessas pessoas, e aí, como eu vou falar, a variável geográfica que a gente tem, o máximo de detalhe é os 3 primeiros dígitos do CEP nos Estados Unidos. E só para ter uma ideia de dimensão, nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de 3.000 counties, né, condados. E número de áreas de 3 dígitos do CEP é em torno de 900, né? Então, assim, você vê que a área vai ser maior que um condado, é quase como se fosse 3 condados para dar uma dessas áreas que a gente está investigando. É a única coisa que a empresa nos deu de variável geográfica. Então, assim, ainda tem esse problema ainda maior de medição, né, de erro de medida, que torna ainda mais noise, né? Então, assim, eu falo que é quase um milagre que a gente encontra alguma coisa, porque, assim, você tem que associar a pessoa com a poluição daquela área e verificar se tem alguma resposta, né? E aí a estratégia empírica vai lidar com esse problema, que é o principal problema de viés que a gente poderia ter na estimação. Eu vou voltar sobre isso, porque isso é muito importante. Obrigado pela pergunta. Ok, então vou falar sobre o contexto, falar dos dados, da estratégia empírica e comentando os resultados, começando pelos resultados mais gerais e depois falando um pouco mais sobre as análises de heterogeneidade. Bom, só um pouco de background, de contexto aqui. Se você pega, a literatura de psicologia, a gente encontra que as funções cognitivas, mas só pensando a gente mesmo, né? A gente pensa que as funções cognitivas são habilidades específicas que envolvem o processamento, o armazenamento e a recuperação de informação da nossa mente, né? As tarefas básicas e as funções executivas, como organização e autorregulação, elas requerem também essas funções cognitivas. Então, assim, é do processamento, armazenamento, recuperação, organização, autorregulação, tudo depende dessas funções cognitivas. O treinamento do cérebro, da mente, é basicamente pegando os testes psicológicos e transformando eles em jogos. Então, basicamente assim, tem uma correspondência, e tem muitos estudos mostrando essa correspondência entre
testes que psicólogos fariam nos estudos e esses jogos. Essa empresa que a gente vai estar usando, ela tem uma série de psicólogos também para poder fazer essa correspondência o mais acurado possível. E aí tem alguma evidência que esses jogos realmente melhoram as habilidades cognitivas, a desempenho das pessoas por participarem desses jogos. Só para dar uma ideia, tem um joguinho que a gente usa na nossa análise, chama Lost in Migration, o Perdido na Migração, né? É um jogo, deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver a minha tela ou não? Com o joguinho? Não? Deixa eu só parar aqui e mostrar esse joguinho, que eu acho que é interessante de ver, só para ter uma ideia do que é. Consegue ver minha tela agora? Parece um telefone. Esse joguinho, ele é um jogo de atenção. E você tem que swipe, você tem que escorregar o dedo na direção do líder entre os pássaros, entendeu? E é o que está realmente no meio. O que tiver no meio é o líder, você tem que... A direção que está aquela seta é a direção que você tem que escorregar o seu dedo. Então, veja como seria jogar esse joguinho. Vou colocar um videozinho aqui só para você ver como é que seria. Você vê que você tem que escorregar o dedo na direção do líder e, às vezes, ele está numa posição completamente oposta dos outros, mas você não pode se distrair com a posição dos outros. Você tem que pegar só o do meio e escorregar o dedo naquela direção. Então, E o certo é você acertando o líder ou... É você escorregar o dedo na direção da seta do líder, que é o que está no meio. E quantos então, pontos máximos assim você pode conseguir no jogo? Cada jogo vai ter uma quantidade máxima de pontos, acho que esse era 40 mil pontos, mas a gente vai normalizar entre os jogos para poder ter uma medida que é comparável. Obrigado. Deixa eu só voltar agora. Onde é que eu estava? E só uma dúvida, cada joguinho desse é como se fosse um aplicativo ou a pessoa baixa um aplicativo que tem vários jogos dentro? A pessoa tem um aplicativo ou pode jogar no computador mesmo, mas você pode jogar vários jogos na mesma sessão, digamos assim, ou você pode jogar o mesmo jogo várias vezes ao longo da sua sessão, digamos. A gente consegue observar o usuário na sessão em que ele ou ela estão jogando. São pessoas pagas que estão no banco de dados da empresa? Como é que é o recrutamento? Esses daqui são todas pessoas... nós temos os dois, né? A gente consegue fazer a separação entre os dois. E, na verdade, não muda muito, porque o que eles têm... a única diferença quando você paga é a quantidade de jogos que você tem acesso e um feedback que você consegue, que é mais detalhado se você realmente paga para fazer parte, né? Você subscribe naquela plataforma. Mas mesmo gratuitamente você consegue jogar vários. Esses jogos que eles nos deram para fazer o estudo são jogos que são os mais populares e que as pessoas mais jogam. Então, a gente pegou os jogos que as pessoas tenham jogado pelo menos 5 vezes. A mesma pessoa tenha jogado pelo menos 5 vezes. A gente queria ver como é que o desempenho melhora ou não. A gente queria ver alguma coisa de aprendizagem e controlar por isso, porque a gente queria replicar um pouco o que acontece no mercado de trabalho, né? Tipo, as pessoas têm mais experiência, o que acontece com isso. Então, a gente queria ver a esse ponto. E aí, eles nos deram 6 ou 7 jogos, eu já vou falar quais são os jogos que eles nos deram, e deram todas as pessoas que tenham jogado pelo menos 5 vezes, incluindo os que pagam e os que não pagam. Esses são os jogos que eles nos deram, são 7 jogos. Cada jogo foca numa habilidade cognitiva. Então, o Lost in Migration que eu falei é de atenção.
O Word Bubbles vai ser de palavras, vai ser verbal. Brain Shift vai ser flexibilidade. Memory Matrix vai ser de memória. Chalkboard Challenge vai ser mais habilidades de matemática. Speed Match, como diz o nome, é de velocidade. O Path Detective é um pouco mais elaborado de solução de problemas. Antes, eles nos deram esses jogos. E assim, esses dados são dados confidenciais, a empresa nos dá os dados totalmente não identificados, e eu esqueci de falar, a gente passou por um IRB review e eles aprovaram o estudo, só para ter a ideia. Como está gravando isso, é bom saber que está tudo bem delineado, essas questões. Só mais uma pergunta, Edson. Sim, Essa sim. empresa, ela faz isso para ajudar na contratação das pessoas ou nas pessoas que já estão contratadas? Como é que funciona o trabalho da Essa empresa? empresa, ela é uma empresa privada, mas que é simplesmente para treinamento de memória, assim, para treinamento do cérebro, né? Tipo, acho que o apelo que eles fazem maior é para as pessoas um pouco mais idosas, mas na verdade é aberta para todo mundo. Como eu vou mostrar nas estatísticas descritivas, a maior parte das pessoas que estão jogando estão ali, de 40 para cima, digamos, uma concentração muito grande entre pessoas de 50 e 60 anos. Então, assim, é um apelo para treinar o cérebro, para treinar a memória, treinar a atenção e evitar o declínio de habilidades cognitivas. Mas não tem nenhuma coisa ligada ao mercado de trabalho, é simplesmente treinando o cérebro mesmo. Como eu disse, como tem todos esses jogos, a gente normaliza os scores, né? Então a gente vai pegar qual foi o número de pontos que você teve num jogo G do indivíduo I e no tempo T. No tempo T aqui pode ser uma vez que entrou na plataforma e está jogando, né? A gente pega a média daquele jogo na nossa amostra, divide pelo desvio padrão na nossa amostra, e a gente vai ter essa nota normalizada que a gente pode comparar entre os jogos. Aqui, a razão principal é porque, tipo, como esses jogos são diferentes e têm pontuações potencialmente diferentes, a gente queria colocar numa mesma medida para poder rodar a análise totalmente junta. Essa empresa, ela é sediada na Califórnia, chama Lumosity. Eles nos deram uma amostra de 187 mil usuários de todo o país. A amostra é de maio de 2013 a novembro de 2018. E são usuários que jogaram o jogo no computador, não no telefone, porque era a maneira como eles conseguiriam ver a localidade. Eles conseguem ver a localização da pessoa baseado no IP do computador. Pelo menos tenha jogado pelo menos 5 vezes. E, como eu disse, como é baseado no IP do computador, o máximo que eles conseguem nos dar em termos de desagregação geográfica é o CEP, só os primeiros 3 dígitos do CEP. Nos Estados Unidos, um CEP tem 5 dígitos, então a gente está pegando os 3 primeiros, como eu disse, o CEP de 5 dígitos tem em torno de 42 mil nos Estados Unidos, o CEP de 3 dígitos, de 2 dígitos seria... De 3 dígitos seria 900, quase 1.000, um pouco menos de 1.000. De 2 dígitos seria quase 100. Então, assim, para você ter uma ideia da dimensão aqui, a gente está pegando o de 3 dígitos, que é o equivalente, seria o equivalente a mais ou menos 3 condados nos Estados Unidos. Desculpa, mais uma pergunta, Edson, sobre a amostra. Sim, claro. Por que 5 vezes? Tem algum cutoff na amostra? O que é um threshold? O que é isso aí? É só simplesmente porque tem muitas pessoas que jogam um jogo uma vez, 2 e já para. E a gente não queria pegar esse tipo de pessoa porque, na verdade, a gente não sabe se a pessoa está fazendo porque, simplesmente não gostei da plataforma, ou, desempenhei muito mal na plataforma, e aí não quero continuar. E, assim, essas coisas a gente mostra que não está ligado à poluição do dia. Então, a gente não conseguiria ver muita coisa na extensive margin. Isso baseado em análises preliminares, quando a gente estava negociando que tipo de dados eles nos dariam. E a gente percebeu que a maior parte da resposta aqui seria no intensive margin. Então, a gente pegou os que tinham jogado pelo menos 5 vezes. A outra coisa foi da própria empresa. Eles não queriam dar muitos dados para a gente. Então, eles queriam que a gente focasse o mais
o melhor possível nas nossas metas, e a gente tentou, então, ver jogos que exploravam diferentes habilidades, que tivesse E a outra coisa, eles queriam muito que a gente estudasse aprendizagem, da parte deles. Tiveram uma pressão muito grande para a gente estudar aprendizagem. Para estudar aprendizagem, nesse processo, a gente teria que ter um número que a pessoa jogou, um número relativamente grande. Então, a gente começou com 5, para diminuir um pouco o noise do começo, digamos, dessas pessoas que só entram na plataforma e joga uma vez e vai embora, e ter essa oportunidade de aprender, deles aprenderem nos jogos. Então, assim, acho que foi uma negociação entre a gente e a companhia para poder pegar esses dados. Obrigado. Boa tarde, Edson. Eu li o artigo, eu achei extremamente interessante, mas eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão do CEP. Vocês utilizaram os 3 primeiros dígitos do CEP, isso. E aí vocês analisaram a partir do centroide desse CEP, né? Sim. E vocês também utilizaram a questão do vento. Sim. Então, você tem uma variação aí da poluição em cada CEP. Aí vocês devem ter utilizado o vento para controlar como é que essa poluição é distribuída. No caso, se vocês tivessem mais dígitos, 4 ou 5, eu não digo total de dígitos pela questão de confiabilidade, vocês conseguiriam fechar mais a questão da direção do vento e da exposição a essa poluição? Com certeza, a medida de poluição seria melhor, porque a gente concentraria, né, pegaria a medida mais próxima daquele lugar, ao invés de pegar só o centroide da área de 3 dígitos, né? Com certeza. Mas a estratégia empírica, ela não mudaria muito, porque a gente tá utilizando, como eu vou explicar em alguns minutos, a gente está utilizando a poluição que está vindo de fora e equaliza entre as pessoas daquela área, né? Então, assim, nesse caso, se é de 2 dígitos, se é de 4 dígitos ou 3 dígitos, não vai mudar muita coisa nessa exposição, dado que a gente está trazendo a poluição de outros lugares. Eu vou voltar nesse ponto porque é super importante, de fato. Obrigado. Foi nada. E, Edson, só uma pergunta do chat aqui da Flávia, ela está perguntando, claro. Isso é o que no Brasil tem se chamado de ginástica do cérebro? Ai, não sei. Assim, a tradução disso para o português ou como se a empresa tem alguma coisa no Brasil, não me lembro agora. Eu acho que tem, porque eles têm um apelo. A gente tentou fazer uma coisa na China e eles tinham, então estou achando que deve ter em outros lugares também. Nunca tentei jogar no Brasil esses jogos, então eu não faço a menor ideia. E também tenho daqui, né? Então não sei se... mas que seria como se fosse, é você exercitar realmente o seu cérebro para não decair as suas habilidades cognitivas. Assim, tem um declínio meio que natural, né? A gente não quer, mas acontece. E aí é tentar meio que retardar um pouquinho esse declínio. Acho que esse é o apelo da companhia em termos da questão de marketing e assim por diante. Tá, voltando aqui, na nossa estimação a gente vai usar uma amostra de 90 mil usuários, que nós conseguimos fazer o matching com os monitores da EPA. Monitores que estariam no máximo 20 milhas. Esse de 20 milhas a gente fez por causa disso, porque como a gente pegou o centroide numa área maior, em geral a gente coloca 30 milhas, mas como a poluição é muito local e a gente estava tentando buscar a gente tem uma imprecisão de onde as pessoas estão naquela área, a gente resolveu colocar um pouquinho menor. Mas ainda assim é longa, né? Tipo, a distância aqui é longa. 20 milhas ainda dá mais de 30 quilômetros, né? Então, assim, ainda é uma distância grande que pode ter barreiras, enfim, pode ser bastante noise ainda. De vento, a gente pega até 30 porque o vento é uma coisa mais padrão, especialmente quando você está pegando vento um pouquinho mais acima, não no ground level, os padrões não são tão variáveis como o de poluição. E a gente vai usar, então, o vento como um instrumento aqui, eu vou voltar sobre isso em um minuto.
Esse é o mapa de onde as pessoas estão. Então, aqui, tipo, as partes cinzas são as que, na verdade, não tem muita informação. As partes azuis, dependendo do tom de azul, você tem, se for mais claro, tem mais gente. Se for menos claro, tem menos gente. Então, se você olhar aqui na região da Bay Area, você vê que tem muita gente, porque é lá realmente que a empresa está headquartered, que é a sede, né? Então, assim, o apelo começou mesmo por lá. Aí você vê na parte de Seattle, onde tem toda a parte de high-tech, né? Tipo IT, também tem bastante apelo, mesmo aqui em Colorado. E nos outros lugares tem bastante usuários, mas não quanto comparável à Califórnia, eu diria. Algumas estatísticas descritivas, só para ter uma ideia do que a gente está acontecendo aqui. Aqui, notas que a gente tem 2 eixos Y. O primeiro eixo Y, que é o número de observações, é pelas barrinhas nesse histograma, tá? Então, aqui você tem o número de observações por jogo, e a gente colocou as habilidades ao invés dos jogos, porque cada jogo está focado em uma habilidade, né? Então, assim, são... a correspondência é 1 para 1, né? Então, você vê que muitas pessoas jogaram verbal, problem solving, atenção, e aí tem, os que menos jogaram de memória e de velocidade, né? Mas ainda assim a gente está falando de mais de 250 mil observações, porque a gente tem aqueles usuários jogando muitas vezes, né? Então, a observação aqui é o usuário no número, o usuário e uma vez que está jogando aquele jogo. Uma coisa a se falar aqui, se o usuário jogou, por exemplo, o jogo verbal e jogou o de flexibilidade, a gente sabe disso também. Se ele jogou 5 vezes o verbal e não jogou 5 vezes o flexibilidade, a gente não vai ter muito controle disso, mas a gente sabe que ele jogou o jogo de flexibilidade. A outra questão aqui é o número de vezes que esses jogos são jogados. E aí são esses marcadores, os marcadores que se parecem uns diamantes aqui, eles são... A gente colocou como referência o jogo verbal, então se está abaixo daquele do verbal que é 0, as pessoas jogaram menos vezes esses jogos. E jogaram mais vezes, por exemplo, problem solving. Então, assim, na média, as pessoas jogaram muitas vezes, verbal e o problem solving, mas não muito, por exemplo, o de memória e de matemática. Só para ter uma ideia da questão relativa. Mas, assim, não é muita diferença. Tipo, aqui a gente está vendo que é 1 vez a menos, entendeu? Não é, assim, super, super diferente. Na questão etária, como eu disse antes, o apelo maior que você tem aqui é entre as pessoas mais velhas, né? Porque é você evitar o declínio. Então, você vê que a maior parte das observações estão entre as pessoas de 50, nos 50 e nos 60, né? Ainda assim, você tem bastante, olha aqui no de observações, ainda tem bastante com menos de 50, 40, 30, menos que 30, que começa mais ou menos no final acho que a partir de 18 anos, se não me engano. Os marcadores, nesse caso, são a média de notas nos jogos, as notas normalizadas, relativas à idade, ao primeiro grupo de idade, que são os mais jovens. Então, o que você nota aqui é que há um declínio na média. As pessoas com 30 anos, o desempenho delas é um pouquinho abaixo do desempenho médio das pessoas com até 30 anos. O desempenho das pessoas nos 40 ainda um pouquinho menos que as pessoas aos 30. E assim vai. Você vê que tem um declínio bastante grande quando você pega de menos que 30 e mais que 70. E aqui é o declínio natural de cognição. Vou mostrar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas isso pode ser também declínio de habilidade, né? Porque o cara, assim, tem gerações que foram treinadas em computador e outras não, né? Então, o cara mexer com o aplicativo é mais difícil, né? Sim, sim. A gente vai tentar mostrar alguma coisa de aptidão usando as performances no primeiro jogo que a pessoa joga. Que aí a gente está pensando que talvez isso nos daria um pouquinho, controlaria por isso, né? Aptidão, tanto de habilidade inata, mas também a experiência de vida, né, da pessoa. Porque as pessoas, como você disse, pode ter diferentes exposições aos recursos, né, computacionais ou de jogos em geral mesmo. No número de jogos, né, a gente percebe que tem muita gente que jogam 5 vezes
de 5 a 10, menos de 10 a 15, de 15 a 20, assim por diante. Você vê que tem algumas pessoas que jogam muitas vezes, né? Tipo, quase, né, ao redor de 50 vezes. E aí você vê que a média, que são os diamantes agora, as médias, na verdade, de desempenho, claramente aumenta, mas assim, na parte, digamos, descritiva, é quase côncavo, né? Assim, você melhora a sua performance quando você está jogando mais vezes, mas a melhora que você tem, marginalmente falando, está reduzindo ao longo do tempo. Então, é bastante, né, retornos decrescentes ali de habilidade. De retornos decrescentes de desempenho, na verdade, né? Baseado no número de vezes que você está jogando. Como eu disse, Essa repetição, é só Fale. uma dúvida rápida. Essa repetição, ela é no mesmo dia? Tipo, jogar 5 vezes no mesmo dia? Ou qual é o time frame do Isso é durante todo o período, na verdade. todo o período Então, do... você vê que, assim, que durante esses... a gente tem vários anos, né? Tanto é que você vê que as pessoas jogam... Desculpa, esse aqui também é o número de jogos no mesmo jogo. Né? Então, assim, você vai jogar um mesmo jogo daquele tanto, né? Como a gente só pegou um jogo de cada habilidade, seria, então, o mesmo jogo dentro daquele período. Né? E aí você vê aqui que, na verdade, a performance, ela realmente, quando você coloca todo mundo junto, o número de vezes que a pessoa está jogando, aqui, na verdade, a gente está pegando assim, qual foi a sua nota na primeira vez que você jogou, na segunda, terceira, e assim por diante. Claro, a gente só tem pessoas que jogaram pelo menos 5 vezes na amostra, mas a gente consegue ver a performance dele desde o começo. Você vê que muda, o formato é o mesmo entre os grupos etários, mas há uma mudança de nível, né? Entre esses grupos, você vê que os mais menores de 50 estão acima, depois entre 50 e 65 no meio, e acima de 65 um pouco mais abaixo, né? Mas assim, a performance melhora mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo, ao longo do número de jogos número de vezes que você joga o jogo. Bom, isso é da parte descritiva da parte do jogo. A gente faz o matching com os monitores de poluição. Essas são no mapa dos Estados Unidos, onde você tem os monitores da EPA, que medem material particulado até 2,5. Só para dar um exemplo aqui, não sei se isso funciona. Aqui é em Pittsburgh. Pittsburgh é aqui na confluência desses dois rios. Para você ter uma ideia, quais são os monitores que a gente vai pegar? A gente vai pegar monitores que estão em 20 milhas, num raio de 20 milhas. Então, aqui a gente teria alguns monitores. Então, assim, mais ou menos que a gente vai ver. Ítaca, que é um pouquinho onde fica Cornell, que é um pouco mais na parte rural do estado de Nova York, não tem muito, né? Quando você pega 20 milhas, vai ter um, praticamente. Então, assim, você vê que varia demais. Quer dizer, o mais próximo ali seria 42 milhas, o mais próximo de Pittsburgh seria 20 milhas, e assim você tem uma distribuição geográfica dos monitores também bastante distinta de acordo com o lugar que você vai estar. Né? Quanto às medições, a gente colocou todas as possíveis medições aqui que a gente tem nos dados. Você vê que tem muitas medições que estão consideradas como uma boa qualidade do ar, digamos assim. Aí tem moderado, não tão saudável para pessoas de grupos sensíveis, como, por exemplo, asmáticos, com pessoas com problemas cardíacos, ou não saudável para todo mundo, já perigoso e muito perigoso. Essa classificação aqui é uma classificação da própria EPA, de onde as medidas estão. Então, não foi a gente que criou, não, a gente está usando as cores que eles usam para poder colocar isso. Notem que a maioria dos dias vai estar entre medições boas ou moderadas. Mas tem uma tail aqui da distribuição que tem muita coisa que a gente vai mostrar, que eu mostro logo em seguida. A nossa especificação vai ser a nota normalizada para o usuário I no dia D, no mês M, no ano Y. E aí a gente vai usar uma variável discreta aqui, que é se a poluição de material particulado 2,5 estava acima de 25. 25 é o guideline da OMS de exposição durante 24 horas.
o que é, digamos assim, o que é indesejável. Se está acima de 25, é indesejável do ponto de vista de exposição no mesmo dia. A gente brinca com isso, a gente também vai mostrar os resultados continuamente, a gente usa isso como principal, mas a gente mostra outras coisas. Aqui, essa poluição vai ser da área de 3 dígitos do CEP, Z, daquele mesmo dia, no mesmo mês e ano. A gente vai ter efeitos fixos para o indivíduo, então vai ser uma variação entre indivíduos, entre diversas jogadas do mesmo usuário, digamos assim. A gente controla por sazonalidade de mês e ano, month by year, o mês da amostra mesmo. E a gente controla, desculpa, por uma variedade de variáveis meteorológicas, como a velocidade do ar, a precipitação e intervalos de temperatura. Como eu disse, 25 nesse gráfico é aqui nessa barra. Então, você tem que estar acima desse período moderado. Nota-se que o 25 está no meio do moderado na classificação americana. Porque nos Estados Unidos, o padrão de 24, de exposição em 24 horas é 35, não 25. Então, a OMS está um pouquinho abaixo do que, na verdade, a EPA aqui nos Estados Unidos colocaria. Abrindo aquela parte depois de 25, você vê que tem uma gama ainda bastante grande de variação, né? Você vai ter moderado, não saudável para pessoas sensíveis, como eu disse, asmáticos, pessoas com problemas cardíacos, e vai ter também alguns extremos aqui nessa amostra também, bastante não saudável para todo mundo. Bom, tem dois importantes desafios aqui. Primeiro é seleção, quem é que está jogando, quem é que está participando da companhia, dessa plataforma. Segundo, o erro de medida de poluição mesmo, né? Como que você coloca a poluição associada com esse usuário. A primeira coisa que a gente faz é mostrar aqui o tipo de jogadores, o número de jogadores, o tipo de habilidade, né? Como é que afeta a habilidade no primeiro jogo que a pessoa joga. Ou que tipo de pessoa está jogando naquele momento, em termos de faixa etária, a gente não encontra muito. Tem uma imprecisão muito grande, mas mesmo as point estimates estão muito próximas de zero. Então, a gente usa essa evidência, mesmo que noisy, mesmo que ainda tenha uma imprecisão grande, para dizer que mais ou menos a gente não está vendo muita seleção em quem está entrando para jogar nesses momentos, particularmente em dias mais ou menos poluídos. A gente vai utilizar outras especificações para tentar controlar, ainda assim, controlar para quem está jogando. Por exemplo, a gente tem especificação que a gente vai colocar o dia da semana que a pessoa está jogando. Tem pessoas que vão jogar mais, digamos assim, no final de semana, outras pessoas vão jogar mais durante a semana. A hora que a pessoa está jogando. Tem pessoas que jogam mais durante o dia, tem pessoas que jogam mais de manhã e no final do dia. Então, assim, se tiver alguma seleção entre esses tipos de padrões de quando as pessoas jogam, a gente estaria controlando para isso. A gente vai controlar também para tendências no tempo de sazonalidade entre áreas geográficas. A gente vai pegar a área de 2 dígitos do CEP, é uma agregação, vai de 900, quase 1.000 para 100, digamos assim, quase 100. Então, assim, reduz para 10, mas tem essa sazonalidade diferencialmente para essas áreas. Os resultados, como a gente vai mostrar, não mudam tanto, por isso que a gente pegou aquele modelo mais parcimônio como a nossa especificação principal. No erro de medida, como eu disse, como você olhou no mapa, vocês olharam o mapa de onde os monitores estão, é muito disperso, né? Então, assim, a network de monitores é muito esparsa, né? Além do mais, vai ter diferenciais de exposição, mesmo dependendo das condições ambientais. Talvez a pessoa vai estar num lugar que é num vale, ou está na montanha, tem barreiras topográficas, assim por diante. Então, assim, vai ter um desnível muito grande de onde você está e onde a gente está medindo a poluição. Uma desconexão pode ser grande. A gente vai usar o vento aqui para poder tentar, how can I say, overcome, tentar solucionar esse problema, pelo fato de que o vento vai transportar esse material particulado
Então, a direção do vento vai afetar o que a gente está observando nesses monitores. E também a gente vai usar o vento, porque o vento muda bastante, e aí a gente livra um pouco desses padrões muito persistentes, né? Que pode acontecer porque tem uma fonte de poluição local que está muito relacionada com a atividade econômica naquele lugar. Um dos maiores desafios aqui é que poluição está relacionada à atividade econômica. A atividade econômica também poderia afetar a performance, pode causar estresse, pode causar uma série de outros fatores de saúde, né? Então, a gente quer tentar isolar uma coisa da outra. E a nossa estratégia, então, é usar essa direção do vento para algumas áreas geográficas, né? A ideia de usar a direção do vento é o paper da Tatiana e coautores, em que você, ao invés de usar essa fonte de poluição local que afeta os monitores que a gente está ligando os indivíduos, a gente vai usar o vento que vai trazer poluição de fonte de poluição muito longe de onde a gente está medindo. Porque a ideia é que se traz poluição via vento de fontes de poluição muito distantes do local que a gente está medindo, ela traz uma maneira mais uniforme. E aí ela mediria, digamos assim, o que está mudando em termos de poluição, aquele gap vai ser parecido entre as pessoas daquele mesmo lugar. Então, o fato da gente estar usando as áreas, o CEP, os primeiros 3 dígitos do CEP, que é uma área grande, não vai importar tanto, porque você está trazendo poluição mais ou menos uniformemente para essa área grande, que é a ideia da Tatiana e coautores no paper deles. No paper deles, a poluição vai ser uma função da direção do vento, que eles colocam 4 intervalos de poluição do vento, omitindo esse ângulo de 270 a 360 na direção de vento, e eles eles criam grupos de counties, de condados. Então, entre os 3 mil condados nos Estados Unidos, eles criam 100 grupos, baseado em alguns algoritmos de machine learning. Porque eles falam, olha, a poluição vai trazer o vento vai trazer poluição não só para aquele condado, mas para aquela área, né? Então, assim, a gente quer saber onde é que seria a área que a gente deveria focar. E aí eles interagem esses dois parâmetros, tanto a direção do vento quanto esses grupos, para dizer que o vento vai trazer poluição para aquela área, mais ou menos da mesma maneira, mas isso varia de acordo às diferentes áreas nos Estados Unidos. A gente, do ponto de vista deles, é uma coisa que está no paper deles, um exemplo, se fosse São Francisco, onde a Lumosity está, a principal direção do vento que traz poluição é da parte sudeste, ok? Quando eles rodam a regressão, você vê que o primeiro estágio vai ser muito forte quando você está na direção sudeste, não muito forte nos outros. Então, tem uma diferença grande entre quanto material particulado vai estar, a medida de material particulado numa determinada localidade vai estar relacionado à força do vento trazendo poluição, se o vento vier da área que mais traz poluição. A nossa estratégia na verdade, é só ficar com o máximo. Qual é a direção do vento que traz o maior possível de poluição? A razão pela qual a gente fez isso, quando a gente faz com a mesma estratégia da Tatiana e coautores, a gente simplesmente não tem muito poder estatístico no primeiro estágio. Uma das razões que a gente encontra isso é talvez porque a gente não tem o condado inicial. A gente não liga a pessoa para o monitor mais próximo, mas a gente liga a pessoa para aqueles monitores dentro da área de 3 dígitos do CEP, que envolve, na média, mais ou menos 3 condados. A gente aumenta bastante o poder estatístico. Claro que a gente mostra as análises também usando a estratégia deles para mostrar o porquê que a gente não está usando. Então, a nossa estratégia a poluição vai estar acima do sugerido pela OMS, relacionada com se a direção do vento naquela área, naquele dia, vai estar na direção que mais traz poluição. Então, a gente faz uma análise inicial para saber qual direção que traria maior quantidade de poluição possível e usa isso como nosso instrumento. Então, se a direção do vento naquele dia está naquela direção que mais traz, a gente vai utilizar isso como nosso instrumento. Nós temos um instrumento ao invés de 300, se a gente fosse utilizar a estratégia deles. Olhando para os resultados, eu vou começar com os resultados principais, os resultados colocando todo mundo junto.
na nossa amostra. A gente tem em torno de 4.600.000 observações na nossa amostra. De novo, 90 mil usuários jogando muitas vezes durante esse período de maio de 2013 a novembro de 2018. A gente vê que se a gente utilizasse material particulado continuamente, o OLS, sem corrigir para esses problemas de medida, o efeito seria bem pequeno. Isso é em microns por metro cúbico. E aqui é quando quando você usa essa dummy para, se a poluição, se o material particulado até 2,5 naquele dia está acima de 25, que é o threshold que foi definido pela OMS. E a gente mostra que tem esse efeito, digamos, nesse caso, você está aumentando em 1,97, 0,197 em termos do score. A nossa variável aqui é o score normalizado. Então, tem média 0, desvio padrão 1. Isso é o OLS. Quando a gente instrumenta, a gente vê que aumenta as magnitudes em torno de 9 vezes, um pouquinho mais de 9 vezes. Que, assim, não é impensável na literatura de poluição, essas coisas podem ir no próprio paper da Tatiana, tem especificações que aumenta mais de 30 vezes. Por causa desse problema de medida ser muito, muito alto. Você não está medindo poluição onde a pessoa está. Você está medindo poluição no lugar distante de onde a pessoa está, e isso causa muito problema de medida. A outra coisa que a gente faz, como a gente não tem uma representação clara da população americana, as pessoas que estão jogando são um pouco diferentes da média da população dos Estados Unidos. Eles fazem, na própria companhia, um reweighting, uma reponderação, para tentar ver onde essas pessoas estariam na distribuição de notas se fosse representativa da população como um todo. E eles nos dão um percentile, né? O percentil em que a pessoa estaria dentro da distribuição de notas, entre todo mundo jogando, se tivesse uma representatividade da população como um todo. E essa é a variável que a gente está usando na coluna 5 e 6. Eu gosto de interpretar aqui porque eu acho que é interessante saber o que está acontecendo, para onde você estaria na distribuição e onde você desce. Se você está jogando num dia em que a poluição, medida por material particulado, está acima do que foi sugerido pela Organização Mundial da Saúde, você desceria quase 6 percentis da distribuição de notas. Então, assim, não é um efeito pequeno, né? Você descer 6 é quase comparado a um declínio de habilidade de 7 anos, esse valor. E para entender isso melhor, o que a gente faz é o seguinte: o declínio de habilidade cognitiva normalmente com idade é mais ou menos esse padrão que eu estou colocando aqui. Se a gente pegasse uma diferença na nota, por exemplo, de 0,14, isso daria em torno de 7 anos. A gente encontra um pouco mais de 0,14. Então, é o declínio que você tem de jogar, o declínio de nota no jogo que você está tendo num dia que a poluição está acima de 25, é o equivalente ao que você teria se você envelhecesse, digamos, 7 anos. Então, assim, não é uma coisa tão pequena, entendeu? Essa é uma maneira de você interpretar. Outra maneira, como eu digo, é onde você desceria na distribuição de notas de todo mundo do país, se você reponderasse os participantes, os usuários, para serem representativos da população americana. Nota que nessas especificações a gente tem o efeito fixo de usuário, mês da amostra e os controles meteorológicos. Nota que a nossa a estatística F do primeiro estágio é em torno de 30 ou 40, dependendo da especificação, e a gente poderia rejeitar aqui o OLS a estimativa de IV, seria diferente se você pensasse talvez em 5 ou 10% de significância. Bom, como eu disse, a gente brinca bastante com especificações aqui, muitas variações de efeitos fixos para mostrar que os números, os efeitos não mudam tanto. A nossa estimativa principal é menos 0,18, aqui é 0,19. Se você coloca usuário por hora do dia, um efeito fixo do jogo que você está jogando, o dia da semana que você está jogando, ou você pode brincar aqui com o mês, dia da semana,
e aquela área de zip code que é de 2 dígitos ao invés de 3, mas interagindo com mês e ano, quer dizer, você está mostrando está controlando por sazonalidades em áreas muito próximas ao local em que a pessoa está jogando. A gente brinca colocando o lag e o lead para poder a defasagem e colocando uma variável no futuro para ver se teria algum efeito, e parece que o efeito é o efeito da variação contemporânea, não de ontem, não de amanhã, é o de hoje mesmo que importa. A gente tira outliers, o efeito aumenta um pouquinho quando a gente tira muitos outliers de poluição. A gente brinca com esse threshold também, a gente colocou 25, porque é o da OMS, nos Estados Unidos é 35, que é ainda maior, o efeito seria muito maior se você tiver em dias com a poluição acima de 35, mas a gente encontra efeitos mesmo acima de 15, que é ainda menor do que o sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, dá uma sugestão que talvez esses thresholds não são muito bem baseados nos efeitos que a gente está encontrando aqui, mesmo na parte de saúde tem evidência que talvez aquilo não esteja tão correto. Muitos estudos encontram esses efeitos de poluição mesmo abaixo desses limites que eles estabeleceram. Agora, mostrando os efeitos para a idade, essa aqui é uma regressão que a gente faz interagindo o material particulado com grupos etários, e aí a gente tem vários primeiros estágios, então, assim, tem um primeiro estágio para cada interação, a gente calcula qual é a estatística de cada interação. Isso eu não vou falar muito, está no paper, se vocês tiverem interesse, está lá. Aqui eu quero só mostrar a tendência dos resultados. Uma coisa a se pensar, como eu disse, o poder estatístico para poder isolar se é estatisticamente significante de um outro grupo etário é pequeno, a gente tem muita imprecisão nessas estimativas, mas sugere-se, baseado nessas estimativas, que os efeitos maiores sejam encontrados entre as pessoas com menor de 50 anos, né? Essas 3 faixas etárias, menor que 30, de 30 a 40, de 40 a 50, são os lugares que a gente está encontrando uma maior redução no score. E aqui, como eu disse, é em torno de 0,5, isso aqui é medido em desvio padrão, que a variável está medida em normalizada, nesse caso. A gente não encontra muita coisa para as pessoas de 50, 60 ou 70, que são as pessoas que são mais afetadas na parte de saúde, quando tem um dia muito poluído. Quando a gente olha para quais habilidades cognitivas que são mais afetadas, olha que, por exemplo, verbal, atenção, flexibilidade, a gente não encontra muita coisa. Memória é o que a gente encontra, talvez tenha uma imprecisão muito grande de problem solving. Então, assim, se você pensar que tipo de atividades seriam mais relacionadas a esse tipo de efeito, a gente coloca aqui só para ter uma ideia, que ocupações usa muito esse tipo de habilidade cognitiva. Então, por exemplo, na parte de memória, quando você olha a classificação internacional de ocupações, o que eles dizem, atores, o clérigo, cantores, enfermeiros, médicos, professores, advogados, são as pessoas que mais ocupam memória no dia a dia, né? Se você pensar na parte de problem solving, juízes, psicólogos, anestesiologistas, neurologistas, eles teriam afetando muito maior. Para quem, por exemplo, em velocidade, pessoas que trabalham na aviação, operadores de termoelétricas, de usinas de geração de eletricidade, e assim por diante. Então, a gente encontra que memória é o efeito mais importante, talvez problem solving, mas a gente tenta ligar a esse tipo de ocupações, que são ocupações que são, como vocês podem ver, que requer você relembrar as coisas, né? Tipo, você precisa lembrar das coisas para poder praticar, para poder conseguir executar o seu papel naquela ocupação. A gente queria também ter uma ideia de como esses resultados variam de acordo com a aptidão. A gente não tem uma medida de aptidão da pessoa. Então, o que a gente fez? A gente usa a primeira vez que a pessoa joga o jogo de memória. E a gente usa uma reduced form. Ao invés de colocar a poluição, a gente coloca a direção do vento como sendo a nossa variável, que é, digamos, a reduced form de poluição. E a gente pega o resíduo. Então, você pega o score, né, a nota normalizada, controla por todos esses efeitos fixos e o vento, que seria a reduced form, a forma reduzida de poluição,
e pega o resíduo como sendo a aptidão daquela pessoa. E a gente classifica esse resíduo entre quintis, então cinco grupos de pessoas baseado em qual foi o seu desempenho nesse primeiro jogo. A gente usa isso como uma medida de aptidão. Seria como se fosse a medida de habilidade inata, alguma coisa do tipo. Ou poderia, como a questão foi, né, alguém perguntou anteriormente, sobre talvez tem menos experiência no computador ou no celular, nesse caso só computador, porque a gente só está pegando os do computador. Quando a gente faz isso, a primeira coisa que a gente faz é tentar ver se essa medida realmente capta alguma medida de habilidade que talvez pode ser expressa de uma outra maneira. Uma coisa que a gente faz é olhar se essa medida poderia ser comparada, por exemplo, com diferentes habilidades entre pessoas, por exemplo, que terminaram a faculdade ou que não terminaram a faculdade. E a gente vê que, na verdade, tem uma diferença bem grande aqui, né? Então, assim, essa nossa medida não é que está captando uma coisa estranha. Na verdade, ela está captando realmente alguma coisa que faz sentido. É como se você pegasse um diferencial muito grande se você tivesse que medir essa habilidade inata entre pessoas que não foram na faculdade e as pessoas que foram à faculdade, mais ou menos. Tem alguma pergunta, Letícia? Eu ia fazer uma pergunta, acho que relativamente àquele gráfico que você mostrou das idades, né? De como o efeito parece que está mais concentrado de 30 a 40 anos e menos de 50 a 70. Qual seria a lógica por trás de afetar mais quem é mais novo do que quem é um pouco mais velho? Essa é uma das coisas que a gente depende muito da literatura mais técnica de psicologia e neuropsicologia, né, para poder entender um pouquinho mais. O que eles falam é que, naquela literatura, quando a pessoa tem algum estresse, e de alguma maneira, pode ser environmental, pode ser ambiental, pode ser um estresse ambiental, pode ser um estresse de trabalho, assim por diante, quando você está formando a sua experiência, digamos assim, você tem mais, eles falam da habilidade, eu esqueci qual é o nome que eles usam, mas alguma coisa fluida ou cristalizada. O efeito é maior nessa parte fluido, entendeu? Quando cristaliza, quando você tem uma coisa já bastante persistente na sua cabeça, que foi desenvolvida ao longo do tempo, que é, em geral, as pessoas que já estão próximas de aposentadoria ou que já estão trabalhando há muito tempo naquela função, aquilo que você está fazendo é bastante cristalizado na sua cabeça, então é menos suscetível àqueles estresses. Então, a gente imagina que, nesse caso, o estresse possa ser ambiental, dado toda a literatura de como a exposição à poluição afeta, por exemplo, o comportamento antissocial, comportamento arriscado, afeta a medida de produtividade direta, digamos assim, né? Tipo, você está trabalhando no campo, você está sendo afetado, ou você está no call center, você está sendo afetado. Então, assim, alguma coisa pode estar levando as pessoas a afetar essa parte ainda fluida da inteligência ou da mente da pessoa. É uma coisa que a gente não pode responder completamente, como eu disse, é uma sugestão do porquê isso está acontecendo. Mas é uma coisa que a gente acha que é uma avenida de pesquisa que tem que se abrir, porque a gente não entende muito bem o porquê desses resultados. Como eu disse, a literatura, quando olha para outcomes de saúde, todo mundo encontra que os mais velhos são mais afetados, né? Especialmente na parte de idosos acima de 65, afetados, por exemplo, por demência e assim por diante, né? Quando estão expostos à poluição. A gente imagina que os efeitos possam estar vindo da exposição anterior, não da exposição que você está pegando ali naquele período próximo à aposentadoria. Pode ser alguma coisa que foi cumulativa. A gente não sabe, mas é uma hipótese. Por isso que a gente vai, logo depois, usar a ideia de jogar 5 vezes, mais que 5 vezes, e assim por diante. Porque essa dá a ideia se é cristalizado, se não é ainda, dentro do nosso próprio contexto. Aquilo vai sugerir alguma coisa nessa direção que eu estou falando, mas também não é uma conclusão completa, como eu disse. É uma coisa que ainda a gente tem que pesquisar melhor em outros settings, em outros contextos, para saber o porquê que está realmente acontecendo isso.
Uma coisa que eu pensei, eu não sei se nesse setting se isso se aplica ou faz sentido, mas essas pessoas mais jovens poderiam estar tendo um efeito maior também, porque elas estão mais expostas à poluição, no sentido de que elas estão saindo mais de casa, estão pegando transporte público, e os idosos estão mais 50 anos aposentados estão mais em casa. Você poderia pensar disso, mas quando a gente coloca, por exemplo, o efeito fixo para que hora do dia você joga, que dia da semana você joga, a gente não vê muita Sim, diferença, né? Então, assim, a gente achava que talvez fosse isso, mas, na verdade, a gente não vê muita coisa. Então, eu imagino que não tenha muito disso por causa daquela evidência, mas também, assim, é uma evidência sugestiva, né? Entendi, obrigada. Acho que o Carlos estava com uma dúvida a falar. Uma dúvida, Edson. A exposição, o momento que a pessoa tá jogando e a exposição é imediato ou tem uma defasagem de tempo? É no mesmo dia? Não é no mesmo dia? É no mesmo dia. A gente está pegando a poluição do mesmo dia. A gente não tem os dados muito bons para a mesma hora. A gente sabe exatamente a hora que a pessoa está jogando. Porque a gente tem o intervalo de tempo. Quando a pessoa começou a jogar até a pessoa parar de jogar. Né? Sim, mas aí a gente pega a poluição daquele dia, ao invés de ser daquela hora que a pessoa esteja jogando. Tá. Duas dúvidas rápidas, Edson. Uma vocês pensaram em dividir entre área urbana e rural? Ou... A gente tentou, a gente não achou muita coisa, mas o problema principal aqui é que a gente só consegue ver essas classificações de urbano-rural dentro daquele grupo grande de 3 condados, né? Então, se você pega 3 condados que envolvem uma área, um centro urbano ou uma área de 3 condados que não envolve aquele centro urbano. Então, a gente pode pegar só em termos de população daqueles locais, mas não tem como se falar que a pessoa está na zona rural ou na zona urbana. A gente não sabe exatamente o endereço da pessoa, né? Tá. Você queria comentar algum? Não, assim, e por causa disso, quando a gente faz a separação, quando a gente rodou os resultados para aqueles 2 tipos, a gente não encontra muita diferença. Tá. Então vocês rodaram, né? A gente rodou, mas assim, não tem muita diferença, Não a tem gente muita acha que é por diferença. causa disso, que a medida é muito difícil de realmente classificar entre urbano e rural, porque são 3 condados juntos ali, né? Tá. Aí, no caso, não é nenhuma dúvida, mas um comentário. A questão da conclusão, quer dizer, uma dúvida do comentário. A questão da conclusão em relação aos resultados dos jogos de memória, vocês procuraram na área de medicina, de psicologia, para entender qual é essa... Porque aí pode também se definir uma relação causal, né? Tem. Se você estiver bem fechado aí. A gente está realmente usando uma interpretação causal aqui, com essa estratégia de variável instrumental. Na verdade, na literatura de psicologia e de medicina, o que eles colocariam como as principais áreas da cognição são da parte de memória, atenção e organização. Organização está dentro do problem solving. O que para a gente foi surpresa é não encontrar na atenção. Porque essa é uma das coisas, por exemplo, que as pessoas têm visto, que as pessoas talvez têm mais acidentes, tem alguma evidência que tem mais acidentes de carro, por exemplo, quando tem poluição muito alta. Talvez a atenção está um pouco afetada. A gente não encontra no nosso estudo. Mas as outras duas, que é memória e organização, que está dentro de problem solving, talvez. Problem solving, como eu disse, eu não posso falar muita coisa porque é completamente impreciso, né? Mas, assim, a gente não pode rule out, né, que essas coisas poderiam ser da mesma magnitude. A gente tem uma interpretação causal, mas a gente é bem cuidadoso, porque a gente sabe que todas essas estimativas são bastante imprecisas, né? Tipo, os intervalos de confiança são bem amplos aqui. Uma parte disso é pela o próprio noise que a gente tem da medida de poluição, e mesmo resolvendo com o IV, ainda você não resolve tudo. E, na verdade, a IV torna ainda mais, né, impreciso, porque a gente quer ser um pouco mais
cuidadoso em termos de trazer poluição de uma direção apenas para todas as pessoas daquela mesma área de 3 dígitos, né? Então, isso pode também causar ainda, tornar essa imprecisão maior. Então, a gente tem uma interpretação causal, mas não que a gente está ruling out que essas coisas possam ter um overlapping ali, né? Entendi. Obrigado, Edson. Bom, voltando então à nossa medida de aptidão, a gente mostra que a nossa medida de aptidão, só pegando o resíduo dessa nota do primeiro jogo de memória, é correlacionado relativamente bem com uma outra medida que talvez fosse relacionada a, por exemplo, a educação, como a gente está mostrando aqui. Nos nossos dados, as observações que a gente tem para esses 3 grupos é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem mais ou menos o mesmo número de observações, como vocês podem ver aqui, para esses 3 grupos. Mais ou menos 1,5 milhão de observações para esses 3 grupos. Quando a gente faz a análise por esses quintis de habilidade medida por essa medida que a gente criou, a gente mostra que os efeitos são bem maiores e só estão acontecendo para as pessoas com uma aptidão menor, pela nossa medida. Você pode pensar, ok, o que isso quer dizer? A gente fez também por educação. Se é um pouco melhor para interpretar, seria para as pessoas que não foram para a faculdade. O efeito vai diminuindo com a educação. Então, a gente acha que isso realmente está trazendo uma ideia de que os efeitos estão concentrados entre as pessoas que, de alguma maneira, têm uma menor aptidão, seja medida pela nossa medida ou pelo nível de educação da pessoa mesmo. Em termos de experiência, como eu estava falando para a Letícia, né, em termos de se é afetando mais a parte fluida ou cristalizada da memória ou da mente, a gente tenta colocar isso como qual é a resposta em diferentes dias, dependendo da poluição, se está menor que 25 ou acima de 25, e quantas vezes você já jogou. As primeiras 5 vezes ou as demais vezes. Qual é a sua performance nas primeiras 5 vezes e nas demais vezes? Como a gente olha aqui, quando a poluição está menor que 25, teria, digamos assim, a OMS diz é aceitável, esse vai ser o nosso padrão. Jogou as primeiras 5 vezes, você joga, vai ser nosso parâmetro de comparação, nossa referência. As próximas vezes que você está jogando, você vai ter uma melhora na sua performance, que é muito parecida mesmo nos dias acima de 25. A diferença se dá entre as primeiras vezes que você joga. De novo, é impreciso, mas você não pode rule out efeitos bem grandes nesses dias. Os efeitos maiores concentrados nas primeiras vezes que você está jogando, que é quando você está aprendendo aquele jogo. E aí, isso respondendo a Letícia, dá uma ideia de talvez por que as pessoas menos idosas, digamos assim, as pessoas abaixo de 50 anos, especialmente as pessoas abaixo de 30 anos, têm um efeito talvez maior. Ainda há muita coisa fluida na mente, no cérebro, que talvez afete, então, as pessoas, né? Essa é uma das coisas que a gente conseguiu fazer usando os nossos dados para tentar esclarecer um pouco sobre esses fatores, né? De quais partes da memória, por que a gente encontra esse efeito maior nas faixas etárias menores, dentro dos que a gente tem na amostra. Bom, a gente tem muitas outras coisas, como eu falei, a gente colocou diferentes bins de 5, 10, 15 até 35, a gente faz outras restrições em termos de qual é a distância do monitor de poluição, qual é a distância do monitor de vento, a gente usa os instrumentos de vento como no paper da Tatiana e coautores, como eu mostrei, outros efeitos fixos, a gente faz multiple hypothesis testing, porque a gente está pegando as mesmas coisas dos mesmos jogos, assim, tudo a gente faz, quer dizer, nas tabelas, no paper, vocês podem ver todas essas medidas, essas estatísticas que a gente tem lá. A gente prefere apresentar os dados em gráficos, porque é muito mais simples de visualizar o que está acontecendo. Com isso, eu vou concluir, então, resumindo o que a gente mostra aqui, que a exposição ao material particulado de até 2,5, que são o material particulado bem fino, digamos assim, que é uma fração do diâmetro de um fio de cabelo, digamos assim, que é
que se entende que pode ir diretamente para o nosso sangue, digamos assim, afeta a cognição, a função cognitiva dos adultos. Esses efeitos são maiores para as pessoas do pico de produtividade no mercado de trabalho, né? Como eu disse, menores de 50, a partir de 50 anos, pessoas já podem estar pensando em sair do mercado, em aposentadoria, benefícios por razões de saúde, assim por diante. Afeta-se mais a função de memória para as pessoas com menores aptidões e para as pessoas que ainda estão aprendendo. Então, essa coisa mais fluida. Esses impactos cognitivos de poluição poderiam, então, aumentar a desigualdade. Está afetando mais as pessoas com menor aptidão e ainda estão aprendendo as novas habilidades, então você estaria aumentando uma desigualdade de performance, de desempenho nesses jogos. Assim, a gente tenta não fazer muito, mas se você quisesse fazer um paralelo com o mercado de trabalho, seria afetando as pessoas com menores aptidões e que tivessem menores experiências, que em geral é a grande maioria da população. Tem pouca experiência e grande parte da população tem aptidões se você medir isso por educação, por exemplo, você pode pegar qual é a fração da população que tem menos de faculdade, digamos assim. Você poderia ter uma fração grande da população. Isso geraria, então, potencialmente um aumento da desigualdade. Mas a gente fala sobre isso baseado nas evidências que a gente está mostrando, a gente não coloca muito mais o que a gente pode dizer nesse aspecto. E com isso eu concluo, então, muito obrigado. Se tiverem mais perguntas, a gente tem mais tempo. Como a Letícia falou, tem até 3h30, né? Então, estou à disposição. Se quiserem também mandar e-mails, esse aqui é o meu e-mail e o da Andrea. Estamos revisando o paper nesse momento, que ele está R&R no Jerry, então a gente vai mandar uma outra versão no começo do ano que vem para eles. Então, comentários, sugestões são muito bem-vindas nesse momento. Não, muito obrigada, Edson. Paper realmente muito bacana. Vou deixar aqui em aberto, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, né? Como o Edson falou, a gente tem ainda 10 minutinhos aqui. Posso começar? Pode ir, Carlos. Não, por favor. Oi, Edson, tudo bem? Bom te ver aqui, cara. Oi, tudo bem? Parabéns pelo trabalho aí, muito, muito interessante. Então, Obrigado, Sérgio. o que eu estava em dúvida aqui é o seguinte, que eu sou alérgico. E toda vez que muda o tempo aqui, eu tenho uma sinusite, eu preciso tomar remédio. E parece assim que eu sinto que eu reduzo a minha produtividade, pelo menos para pensar. Esse fato que você está documentando, porque você documenta mais ou menos uma coisa aguda, né? O efeito do clima muda. Não poderia servir um canal desse, assim, aumenta a alergia, as pessoas têm crise alérgica e diminui a produtividade. Vocês conseguiriam, de alguma forma, controlar por isso? Ver se, por exemplo, quando tem esses picos, fazer um experimento se está tendo um aumento de consumo de determinado tipo de medicamento, consumo de determinado tipo de consulta médica, tipo. Essa seria, digamos assim, o desenho dos sonhos, né? Se a gente conseguisse tentar assim. A gente não consegue. Outros papers já mostraram que em dias bastante poluídos aumenta-se não só o número de consultas, mas também da compra de medicamentos para asma. Eu não me lembro agora para alergia. Seria uma boa pergunta. Aqui nos Estados Unidos, a alergia é causada a maior parte das pessoas que são alérgicas aqui é pelo pólen, né? Que vem na época da primavera. Outros papers já têm mostrado que os efeitos do pólen são muito parecidos com os efeitos de poluição. Uma das ações que a gente tenta controlar o máximo possível por variáveis meteorológicas é por causa disso. A principal que a gente coloca aqui nesse caso seria a de velocidade, que se você tem naquela área grande trazendo, a velocidade do vento faz com que o pólen das árvores se espalhem muito mais rápido também, né? Então, assim, a gente não vê muita mudança na estimativa. Então, assim, eu não posso dizer 100% que a gente controla pelo pólen que geraria alergia
porque a gente não tem essa medida na nossa análise, mas quando a gente pega a poluição do ar, nesse caso, talvez algum mediador talvez seja isso, entendeu? A gente não consegue distinguir entre elas. Esse é um dos desafios dos estudos de poluição como um todo, né? Se mesmo um efeito, a gente pega aqui material particulado, porque o material particulado envolve uma série de emissões primárias e secundárias, partículas de outras emissões que se formam em material particulado. Mas a maioria dos estudos, incluindo o nosso, a gente tenta vender isso como sendo uma medida, um indicador de um movimento amplo de insultos ambientais no ar, digamos assim, né? E aí talvez dentro dessa umbrella, digamos, entraria talvez o pólen. Não posso dizer, porque a gente não tem muita medida nesse estudo, mas é um ponto super justo de trazer. E alguma coisa crônica não se consegue fazer também não, né? Regiões que tem mais poluição. Essa é mais complicada porque aí você poderia pensar que as pessoas poderiam mudar, né? Por causa disso. E aí, então, esse movimento de pessoas em resposta digamos assim, da persistência de um problema, aí a gente teria um problema maior aqui, porque teria o sorting, e a gente está tentando corrigir por essa endogeneidade também, com todos os efeitos fixos e a variável instrumental. Porque o vento é uma coisa que a pessoa não está, talvez, atenta de onde está vindo o vento, então a pessoa não está observando, e é uma coisa no mesmo dia, assim, você não vai mudar para outro lugar, porque hoje foi um dia que o vento está mais forte, trazendo mais poluição. Mas se você sabe que o vento, de fato, se tem uma fonte de poluição próxima e o vento traz a poluição para você todos os dias, talvez você venda a sua casa ou né, se aluga em outro lugar e assim por diante. Então, essa resposta é o que a gente está tentando corrigir, uma das coisas que a gente está tentando corrigir com a nossa estratégia empírica. Então, crônica, a gente não consegue fazer muita coisa nesse contexto. Legal, obrigado, parabéns mais uma vez. Bom te ver, Sérgio. Edson, eu realmente gostei muito do seu trabalho. Eu tenho interesse muito grande nessa análise de questões ambientais, clima, principalmente em relação à educação. E aí, mas eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando questões como queimadas e tal, mas aí teria que olhar para ver se corresponde também ao tamanho da partícula, né? Se a queimada gera também esse tamanho de partícula e tal. Sim, mas a resposta curta é sim. Ela sim. também entraria nas partículas pequenas. Ótimo. Mas você acha, na sua opinião, que esse efeito... porque no seu estudo você pegou principalmente, você conseguiu identificar as pessoas entre 25 e 50, né, que tiveram um maior efeito em relação à poluição. Você acha que esse efeito ele reduz muito para crianças e adolescentes? Ou... Essa seria uma pergunta muito interessante, a gente não consegue responder muito, né? Baseado nos estudos de formação de capital humano, que são, em geral, com alunos de escolas do ensino fundamental e médio, inclusive no Brasil, pelo menos alguns estudos olhando para faculdade ou ensino médio, em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos e em outros países em desenvolvimento, olhando para crianças mesmo de primeira a quarta série, entendeu? Você vê que os efeitos existem e são muito fortes nesse grupo etário também de formação de capital humano. So, se você acreditar que esses jogos dariam uma certa correspondência com esses níveis educacionais, então talvez sim, eu diria. Mas a gente não pode extrapolar muito porque a gente não tem os dados nessas detalhes. Sim. Assim, eu diria que a correspondência parece bem grande, então pode ser que isso geraria, de fato, talvez efeitos para outras faixas etárias que a gente não tá considerando aqui, né?
Eu Muito recebi uma mensagem que fala que tem dúvidas no chat. Será que eu posso... Tem mais alguma pergunta, Carlos? Acho que eu tô vendo aqui. Não. Obrigado, viu, Edson? Muito Tá obrigado. bom. Então, achei que é sobre uma lista, não é sobre uma pergunta. Ok. Muito obrigado. Eu anotei aqui seu e-mail e, se possível, depois vou enviar e, se possível, a gente tira eu tiro mais alguma dúvida com você. Claro, com certeza. Eu estava acompanhando aqui o chat, acho que não tem mais nenhuma dúvida do artigo mesmo, não. Ok. Mas acho que a gente nosso tempo já terminou, que acho que você também vai pegar um voo agora, né? Eu vou sair daqui a pouco, vou sair agora, na verdade. Vai Vou sair terminar voando. e sair de casa. Até para não te Eu vou atrasar. dirigir, na verdade, não vou pegar voo, mas eu tenho que não tá. em algum momento. É perto aqui, mais ou menos. Eu vou dirigir por algumas horas, mas eu tenho que estar lá para final da tarde, porque ele já tem alguma coisa marcada lá. Uhum. Não, mas parabéns pelo artigo e muito obrigada aí pela apresentação, por topar participar aqui mais uma vez dos seminários da SBE. E a gente se vê, enfim, daqui a pouco presencial no evento da SBE, lá em Fortaleza. Vai ser ótimo. Sim, vai ser um prazer mesmo. Muito obrigado de novo pelo convite e, sim, qualquer dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato e mal espero para a gente se encontrar em pessoa, pessoalmente lá na conferência, então. Sim. Então, até mais, gente. Tchau, obrigado. Até Obrigado por mais, todos os obrigada. comentários.